Ó, gente, a linha que eu vou usar é essa daqui, ó. Tá? Dessa marca. 25 milímetros. Tá bom? Olha, pessoal, antes da gente começar a fazer a base da bolsa, vocês deixam 1 metrozinho de fio, corta e deixa de lado, que a gente vai precisar dele lá no final da base, tá bom? Eu vou explicar pra vocês por quê. Corta 1 metrozinho e deixa aí fora, separado, tá bom? Então, vamos lá? Nós vamos deixar um bom pedaço de sobra, por quê? Por que que vamos deixar um bom pedaço de sobra? Porque essa sobra é a que eu vou usar para arrematar todas as carreiras até o final da bolsa, tá bom? Então, eu deixo um pedaço bom de sobra. Vou deixar isso aqui, ó, que eu preciso que suba até o final da bolsa, tá bom? Bora lá? Ó, nosso comprimento da bolsa... O nosso comprimento, não, desculpa, nossa largura... Ela vai ser composta por 20 correntinhas, sempre 20, nessa bolsa, né? Então, vamos lá. A gente vai virar assim no dedo. A agulha, gente, esqueci de falar, a agulha é a 5,5 que eu tô usando, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, virei a linha, ó, eu fiz isso aqui, ó. Virei e segurei ela aqui. Aí, eu passo a agulha aqui dentro. Eu vou jogar aqui embaixo, que eu gosto de segurar assim que fica melhor, ó. Eu fiz a viradinha, segura assim e boto a linha pra cá. A que eu vou usar. Tá? A que eu vou usar do novelo, que tem que ficar pra cá. Pra gente poder pegar ela aqui e passar. Então, eu fiz a viradinha, segura aqui. Ó, eu viro, seguro aqui, né? Boto a agulha. E pego ali e passo por baixo, dei um nó. Tá bom? Nós vamos fazer a primeira correntinha. Não precisa ser muito apertado nem folgado. Fiz a primeira, ela vai servir pra gente fazer a curva, ela não conta no nosso comprimento, tá bom? Então, fiz a primeira que não conta. E vamos fazer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, fiz a primeira e fiz mais 20. Vou até conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Certinho. E agora, então, a gente fez a primeira que a gente vai usar na curva, 20, que é que a gente vai usar na largura aqui da base. E mais 2 que a gente vai usar na curva também, desse lado. Então, 1, 2, tá bom? E aí, nós vamos agora fazer... A gente vai fazer os pontos aqui atrás, nesses gominhos aqui no verso, ó. Na parte de trás, ó. Tá bom? Nesses gominhos aqui, ó. Na parte de trás, ó. Tá vendo? Ó. Nesses aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pular uma correntinha e na segunda a gente vai fazer na alcinha de trás. A gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, passei a agulha embaixo da alcinha
de trás, puxei, lacei. Ó, fiquei com 2 alças na agulha, lacei de novo, fechei. Fiz um ponto. Aqui, gente, nessa curva, a gente considera que a gente tem dois pontos aqui. Essa correntinha que a gente fez, lembra que a gente fez 2 a mais? Essa correntinha que a gente fez a mais aqui, ó, a outra, ela vai servir de um ponto. Ela não é um ponto, mas ela faz volume, então a gente conta ela como um ponto da curva. Então, 1, 2, esse que a gente fez agora, tá bom? Você pode colocar um marcador aí, tá bom? Se você quiser, claro. Eu gosto de colocar, então eu vou colocar que esse aqui é o meu primeiro ponto da curva. Então, eu já tenho 2 aqui, ó. Essa correntinha, que não é um ponto, é apenas uma correntinha, a gente considera ela com um ponto pelo volume. Deixa eu tirar aqui. Pelo volume que ela faz, ó. Então, essa bonita aqui, ó. Ó. Esta bonita. Tá enganchando pra passar por baixo aqui. Passou. É o nosso primeiro ponto da curva. Então, ela é esse ponto que a gente fez é o segundo da curva, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer... Lembra que eu falei que vai ter 20 pontos? Sempre aqui a nossa base, nosso comprimento da base. Então, agora, nós fizemos 2 na curva, fizemos 2 entre aspas, né? Uma correntinha e um ponto, que considero 2 pontos. Agora, nós vamos fazer 20 voltando. Mais 20, que vai ser o nosso comprimento. Sempre nas alcinhas de trás. 2, ó. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. E aí, gente, vocês vão observar que sobrou uma correntinha, que é a que eu falei que a gente vai usar ela para fazer a curva, tá bom? Então, esse é o último do nosso comprimento da base. São 20 pontos, sempre 20 pontos, tá bom? Nesse caso aqui, né? Dessa bolsa, dessa mochila. Então, agora, nós vamos fazer 3 pontos dentro dessa mesma correntinha, que vai ser a nossa curva, tá bom? E aí, a gente vai fazer aqui no verso? Não, a gente agora vai fazer na frente mesmo, aqui, ó. Dentro da correntinha mesmo, normal,
Não é no verso mais, é na frente, tá bom? Então, a gente passa aqui por dentro e faz 3. No mesmo lugar. 2, 3. Fiz 3 pontos dentro do mesmo ponto, da mesma correntinha, tá bom? E aí, se vocês quiserem, eu gosto de usar marcador. 1, 2, 3, eu vou botar no meu primeiro ponto da curva aqui, ó. Meu primeiro ponto da curva, né? Esses 3 são os 3 pontos da curva, tá certo? Essa última aqui ficou um pouquinho aberta demais, gente. Eu só vou fechar aqui um pouco, ó. E repetir o ponto. Achei que ficou muito aberto. Não precisa também ser tão fechado, mas não precisa ser escancarado aberto, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar fazendo 20 pontos, que o nosso comprimento aqui da base vai ser sempre 20, tá bom? Sempre 20 pontos. Então, ela fica um pouquinho abertinha assim, é normal, tá, gente? Agora, a gente vai voltar fazendo os pontos embaixo das duas alcinhas aqui, ó. Tá? Ó. Quando você olha assim de lado, você veio assim, né? Chegou aqui e fez os 3. Aí, quando você dá uma viradinha aqui, ó, vai ser embaixo das duas alcinhas aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Sempre das duas alcinhas, ó. Ó. Tá? Ó. Entrei, passei lá do outro lado embaixo das duas alcinhas. Então, nós vamos fazer 20 pontos. Baixo. Voltando e passando por debaixo das duas alcinhas. E levando a sobra desse fio, que foi o que a gente usou e vai utilizar para fazer as finalizações. A gente vai levando ela aqui junto, porque a gente precisa dela aqui no final, nessa ponta. As finalizações vão ser sempre desse lado. Então, a gente precisa levar essa sobra de fio para esse lado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o fio do novelo, aqui é a sobra que a gente vai levar. Então, a gente vai jogar ela aqui pra gente ir levando ela. Então, eu já passei a agulha embaixo das duas alcinhas, vou laçar o fio do novelo. Fiz um. E tô levando aqui a sobra do fio pro outro lado, tá bom? Então, fiz um, vamos embora, vamos fazer 20. Passando por debaixo das duas alcinhas, igual eu ensinei. Então, 2... E escondendo essa aqui junto, levando, ó. 3. Se você quiser marcar aqui também o último ponto da curva, pode, tá? A gente já fez 3 aqui, ó, do comprimento. Ó, 1, 2, 3. O último da curva é esse. Tá? Esse é o primeiro, esse é o último. Então, fizemos 3 aqui, já no comprimento, vamos embora fazer os 20, né? 4, 5, e eu tô levando o fio junto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15. Gente, esse meu fio aqui, ele é bem mais frágilzinho. Ele não precisa muito de ficar esticando, mas o ideal é que a gente estique o fio antes, um pouquinho, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso pra vocês, porque esse aqui, como ele é mole, já mais molenguinho, ele tem elastano, bem 6% de elastano, eu não estico ele. Mas é esse aqui que eu não estico, os demais eu sempre dou uma esticadinha antes. Então, eu vou tirando o novelo, vou dando uma esticadinha e vou fazendo, tá bom? Então, se for o fio de malha mais encorpadinho, ou até esse, se você quiser também. Esse aqui eu não acho necessário, mas se você quiser, faça. A indicação é que a gente sempre dê uma esticadinha para que a peça fique melhor, para que depois ela não fique troncha ou tentando se esticar, tá bom? Porque aqui você já estica ela, tá bom? Lembra disso. Dezesseis. 17, 18, 19, 20. E o fio tá aqui, chegou, levei ele lá pro outro lado, ó. Tá? Aí agora, esse fio eu vou dar uma puxada nele, pra ele não ficar sobrando ali. Vou dar uma puxada e, como ele deu uma franzidinha aqui, normal. Tem que franzir um pouquinho pra você saber que puxou. Depois você dá uma esticadinha na peça assim, tá? Pra não ficar sobrando o fio aqui no meio, empelotado ali, tá? Bom, agora, gente, aqui que a gente fez os 20 pontos, a gente precisa fazer o último ponto aqui da curva. Lembra que eu falei que a gente já tinha 2? Então, a gente tem 1, 2, que é aquela correntinha onde tá aqui, ó, o marcador. Essa correntinha aqui. Então, essa correntinha a gente considera como um ponto da curva. E aquele primeiro ponto desse lado aqui que a gente fez. Então, o outro ponto da curva, a gente vai fazer fundo com esse primeiro ponto aqui. Então, a gente vai passar a agulha aqui, ó, embaixo das alcinhas, que faz fundo com esse ponto da curva, tá bom? Então, ele vai ser o terceiro ponto, porque a gente precisa de 3 pontos na curva. Do outro lado, a gente tem 3, desse lado a gente tem, vai fazer o terceiro, a gente precisa de 3 também. Então, a gente tem 1, 2, onde tá o marcador. Tá vendo como por que eu boto o marcador? Porque fica meio escondidinha a correntinha, só pra gente não se perder aqui, pra saber exatamente onde ela tá. Eu gosto de colocar, tá bom? Que ela é um ponto. Então, eu vou fazer o último da curva, o terceiro, fundo com esse primeiro aqui. Eu vou passar embaixo das duas alcinhas também, ó. Aqui, ó. Eu passei embaixo das duas alcinhas do ponto que faz fundo aqui, ó. Aqui, ó, com esse primeiro aqui, ó, da curva, tá bom? Então, eu vou fazer ele envolvendo ainda aquela linha que a gente vai usar para arrematar as carreiras, tá bom? Não deixa lá de fora aí, não. Então, a gente finaliza. A gente faz aqui até aqui com o fio do novelo, né? Puxou até aqui. O fio do novelo agora a gente joga pra lá. E finaliza esse último ponto com essa sobra do fio, tá bom? Que a gente trouxe pra cá. Então, a gente vai finalizar esse último ponto com ele e puxar ele todo. Então, puxei ele todo, tá bom? Agora que a gente vai finalizar a carreira, como é que a gente vai fazer? Vou tirar esse marcador aqui. A gente vai usar essa sobra para finalizar a carreira, né? Então, a gente tem o primeiro da curva de cá,
a correntinha que a gente considera 1 e esse aqui, 3 pontos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pular essa correntinha, vai passar a agulha de trás pra frente por debaixo das duas alcinhas dessa correntinha aqui, ó, que é o primeiro ponto da curva, ó, né? É o primeiro ponto da curva. A gente vai laçar o fio, a sobra do fio, lá pro outro lado. E puxar ele todo pra lá. Aí agora, nessa hora eu gosto sempre de usar uma agulha um pouco mais fina. Eu vou pegar aqui uma agulha um pouco mais fina, que eu prefiro, tá? Então, nós passamos aqui. Deixa eu jogar esse fio do novelo pra lá. Então, a sobra que nós passamos pra cá, tá bom? Então, aqui a gente tá no verso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma agulha, vai passar ela por debaixo dessas duas alças aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tá no verso. Dessa e dessa, sendo que a agulha vai sair no centro da correntinha do último ponto que a gente fez. Aquele ponto da curva, ó. Tem que sair aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde eu introduzi ela aqui no verso. Tá vendo? Por debaixo dessas duas alcinhas. Ela saiu lá no meio. Aí eu vou pegar esse fio, que é o fio da sobra, que a gente passou pro lado de lá, e vou puxar ele pra cá, ó. E puxa todo. Então, aqui o que que aconteceu? A gente tá simulando, a gente ajeita agora, por quê? Porque a gente tá simulando uma correntinha. Ó, deixa eu sinalizar aqui pra vocês. Vou arrumar ela também, ó. Aí, aqui é só questão de arrumar, ó, tá vendo? Ó. Ó, simulei uma correntinha, tá vendo ela aqui, ó? Então, ficou 1, 2, 3 pontos da curva, tá bom? Simulei uma correntinha, finalizei essa carreira, tá bom? Fazendo os 3 pontos da curva. Aí, agora, como é que a gente vai fazer? Ah, eu gosto sempre, como eu falo pra vocês, de usar marcador, tá bom? Então, eu vou colocar um marcador aqui no primeiro ponto da curva, que é esse aqui. Eu vou botar um marcador aqui no primeiro ponto da curva. Como a gente acabou de fazer aqui a curva, né? A gente sabe que esse aqui é o primeiro ponto da curva, então a gente bota nele, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, começar a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai começar a fazer os aumentos nas curvas, né? Então, cada curva tem 3 pontos aqui. 1, 2, 3. Nessa carreira tem 3, né? Então, 1, 2, 3. E o que que é o aumento? O aumento são 2 pontos dentro de um ponto só. Então, nós vamos fazer 2 pontos aqui, nesse ponto, 2 pontos nesse, 2 pontos nesse. Tá bom? Isso que é o aumento. Então, nós vamos deixar aqui o fio, aquele fio que a gente usa para fazer as finalizações de lado. Vamos tirar aqui o marcador, onde inicia, né, o primeiro ponto aqui da curva. A gente vai iniciar na curva, tá, gente? Então, a gente já vai fazer um aumento aqui no primeiro ponto da curva, tá bom? Com o fio do novelo, né? O outro fio a gente deixa aqui de lado, a gente não vai usar ele agora. Então, nós vamos colocar ele aqui dentro, que é ponto baixo centrado, né? Então, ele tem que sair lá do outro lado no meio, saiu certinho. Então, nós vamos fazer um ponto. Como a gente vai fazer o aumento, a gente vai repetir no mesmo lugar mais um ponto, né? Tá bom? Então, aqui já é o final da minha curva, tá bom? Esse lado aqui. Então, esses 2 pontos são pontos da curva. Não são pontos do comprimento aqui da minha base, não. Aí, agora sim, a gente vai começar a fazer os pontos do comprimento da base. Então, a gente vai 20 até chegar aqui no final, nesse ponto anterior ao marcador aqui, né?
Então, nós vamos fazer 20 até chegar aqui. Então, nós vamos ponto baixo centrado, né? Então, nós vamos botar no meio, para sair no meio lá atrás, igual a gente fez no anterior, né? Botei no meio e saiu no meio lá atrás, ó, tá? Essa linha, ela é meio frágilzinha. Então, fiz um. Aí, pega o marcador, gente, e coloca aqui no último ponto da curva, que foi esse aqui que a gente fez antes desse primeiro, né? Do comprimento. Então, a gente pega aqui e coloca o marcador, pra gente saber onde termina a nossa curva. Sempre usa marcador, tá? Pelo menos eu indico. Então, nós vamos fazer 20 até chegar aqui, né? Então, eu fiz um ponto baixo centrado, né? 2, coloca no meio e sai no meio, né? Conforme eu já ensinei, ó. Coloca no meio e sai no meio, né? Esse é o ponto baixo centrado. 3, vamos de novo, né? Ó, coloca aqui no meio e tenho que sair no meio lá atrás. 4, coloco no meio, né? Ó, coloquei no meio aqui na frente e saio no meio lá atrás. Coloco no meio. Se não sair no meio, tá errado. Volta e repete o ponto, tá? Essa linha aqui, como ela já é naturalmente meio esticada, eu não costumo esticar ela aqui. Essa aqui não, mas normalmente os fios de malha é bom a gente esticar antes de fazer. Dar uma esticadinha antes de fazer, tá bom? Pra depois também não ceder muito a bolsa e tal. Então, vamos embora fazer até fazer os 20, tá bom? Completei aqui os 20 pontos. Até aqui, o último ponto anterior aqui ao marcador, né? E vamos fazer agora o aumento nessa curva aqui. Então, o que que eu falei para vocês? 2 pontos em cada um ponto da curva. Então, nós vamos tirar o marcador aqui. E vamos fazer 2 pontos aqui, 2 pontos baixo centrado. Nesse primeiro ponto da curva. Então, fizemos um, no mesmo lugar a gente faz o segundo. 2. E aqui a gente já coloca o marcador, que esse primeiro que a gente fez aqui, ó. O primeiro que a gente fez aqui é o primeiro ponto da curva. E a gente tem que sinalizar ele, tá bom? Então, fiz 2 no primeiro ponto. Aí, no segundo ponto aqui, a mesma coisa. Vou fazer 2, né? Tá no lugar errado. A gente tira até sair no certo, tá bom? Fiz um, 2 no segundo ponto. E agora eu vou pro último ponto da curva, tiro o marcador e faço 2. Então, coloquei no centro, fiz um, no mesmo lugar, não saiu no centro, tá? Ó, então tira e repete ele. Não ficou no centro, não. Então, a gente tira, desfaz e faz de novo, tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou no centro. Agora ficou no centro. Então, fiz um e no mesmo lugar eu vou fazer o segundo, né? Então, eu fiz o segundo e fiz os 6 pontos aqui da curva. Tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esse aqui é o meu último ponto da curva. E aí, agora, a gente vai fazer 20 pontos, são os pontos do nosso comprimento da base, né? Sempre 20, conforme eu falei. 20 daqui até aqui, tá bom? Eu vou fazer o primeiro ponto aqui para botar o marcador ali nesse que a gente acabou de fazer, que é o último ponto da curva, né? Então, fiz 1, 2. Isso aqui já é o do comprimento da base. Vou pegar o marcador e vou colocar naquele ponto que a gente sinalizou aqui, ó. Esse aqui que é o último ponto da curva, né? Ó. Eu fiz 2 já no comprimento. Então, o último ponto da curva é esse aqui, que é o último do aumento, tá? Então, aqui é o início, aqui é o final da curva. Então, a gente vai sempre sinalizar, porque todos os aumentos vão ser nas curvas. Então, a gente precisa sinalizar, tá bom? E aí, a gente vai fazendo os 20 pontos novamente, sempre 20 pontos para essa bolsa, até chegar lá no último ponto antes do marcador, aqui, né? Então, tem que dar 20 até aqui, gente. Se não der 20, vocês contaram errado, vocês fizeram alguma coisa errada, alguma coisa tá errada aí. Refaz, tá bom? Para não ficar feio, não ficar esquisito. O bom de ter a contagem dos pontos é justamente para você fazer o negócio certinho, tá? Não fazer uma carreira no comprimento com 10, com 19, outra com 20, outra com 18, né? Tá bom? Então, continue aí, vamos fazendo aí os 20 pontos até chegar aqui. Então, fiz os 20 pontos aqui, né? No comprimento dessa carreira. E cheguei aqui na curva novamente. Então, o que eu tinha falado para vocês é que tem que ter 2 em cada um dos 3 pontos da curva. Aqui desse lado a gente já fez os 2, que a gente começou já pela curva, né? Então, a gente já fez um aumento aqui, ó, desse lado, né? Desse lado aqui a gente já fez. E agora, nós vamos fazendo os outros 2 pontos aqui da curva que tá faltando fazer o aumento. Então, a gente vai tirar o marcador aqui. E vamos fazer o aumento nesses 2 pontos que tá faltando. Da curva, né? Então, nós vamos no primeiro aqui fazer um aumento. Não saiu no lugar certo. Gente, se precisar tirar mais de uma vez para refazer, se não tiver saindo no lugar certo, vocês façam, tá bom? Repitam. Para não ficar feio. Então, fiz um. Vou fazer o segundo no mesmo. No mesmo ponto, né? E aqui eu já posso colocar novamente o meu marcador, porque eu já fiz 2, né? Aqui na curva, 1, 2. Então, no primeiro ponto aqui da curva, a gente coloca o marcador, né? Então, sinalizei ali a curva e vou fazer mais um aumento aqui no outro ponto da curva. Esse ponto aqui, gente, que é esse ponto, ó, esse fio aqui que é o fio das finalizações, você não deixa ele para trás não, tá? Quando você fizer, você deixa ele para dentro aqui, ó, tá? E o fio do novelo você bota para trás, tá bom? Fio do novelo para trás e o fio que você vai usar para fazer fechamento aqui, para frente, tá? Quando você tiver aqui na curva. Então, tô fazendo o último. Vou fazer um. Vou fazer o segundo. O segundo, gente, que é o último ponto aqui da curva, a gente vai finalizar com o fio das finalizações, né? Com aquela solda. Não vai ser mais com o fio do novelo, aqui. Então, nós fizemos até aqui com o fio do novelo. E agora, para finalizar, a gente finaliza com o fio das finalizações, com a sobra e puxa ele todo, né?
Então, puxei ele todo, dou uma puxadinha ali também para ajustar, ó, né? E vamos fechar a carreira aqui, como fechamos a anterior. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pular um primeiro ponto, que aqui tem 2 pontos, né, juntos. No mesmo ponto aqui, são 2 pontos. Então, nós vamos pular o primeiro, vamos pro segundo, que é onde tem o marcador aqui, tá bom? Então, nós vamos tirar o marcador. Vamos colocar a agulha por debaixo das 2 alcinhas. Desse jeito. Puxar o fio das finalizações lá para trás. E puxar ele todo. Puxa ele todo, eu viro aqui. Pego, coloco a agulha por dentro das 2 alcinhas aqui, ó, desse último ponto que a gente acabou de fazer, né? Então, eu vou passar aqui, ó, por dentro das 2 alcinhas, tá bom? De forma que ele saia dentro do último ponto, desse jeito, tá? Tem que sair assim. Então, ele saiu assim, aí você pega esse fio que você tá finalizando a carreira, passa pra cá, puxa com a agulha pra aqui pra trás, aí puxa ele todo também. Puxa ele todo e agora você vai só ajustar, que agora a gente simulou uma correntinha, ó, tá vendo? Aí você ajusta, aperta aí o tanto que precisar. O meu aqui tá bom do jeito que tá, ó. Tá bom? Então, ó, a gente ficou com 6 pontos agora, né? 6 pontos agora na curva. Porque a gente fez 2 dentro de cada um dos 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Continua sendo, ó, o mesmo ponto. Tá até marcado aqui pelo marcador, ele é o mesmo ainda, tá? A gente só simulou uma correntinha aqui em cima de um ponto que já existia. Tá bom? Então, a minha curva termina no mesmo lugar. Eu não vou botar o marcador aqui agora, porque eu já vou começar a próxima carreira, né? A terceira carreira. E eu sei que o último ponto é esse aqui, da curva, tá bom? Então, vamos lá. Onde que a gente vai começar? A gente vai começar no ponto onde a gente finalizou, onde a gente simulou a correntinha, nesse aqui, tá bom? Nesse aqui, que é o penúltimo ponto da curva. Nesse caso aqui. Então, agora, aqui nessa carreira, nessa terceira carreira, como é que a gente vai fazer? A gente vai alternar entre um aumento e um ponto simples, um aumento e um ponto simples, um aumento e um ponto simples, nas curvas, tá bom? Então, nós vamos começar aqui nesse ponto onde a gente simulou a correntinha, é só puxar aqui, ó, que dá pra ver qual é. Então, nós vamos fazer o ponto baixo centrado nele. Coloca aí a agulha de forma que saia. Agora, a gente larga de forma que saia no centro, né? Desculpa. Agora, a gente larga esse fio da sobra de lado novamente, para pegar o fio do novelo. Deixa eu desenrolar um pouco de fio aqui. Então, agora, o fio do novelo novamente, né? Então, a gente vem aqui, faz o primeiro ponto e já vamos fazer um aumento aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer um aumento aqui, então, faz outro ponto no mesmo lugar, no mesmo ponto, fizemos um aumento. Tá bom? E o próximo ponto, que ainda é da curva, vai ser um ponto sozinho. Que é o aumento é alternando nessa carreira. Um aumento e um ponto sozinho. Esse aqui é o meu último ponto da curva, tá bom? Então, agora, no comprimento, nós vamos fazer novamente 20 pontos até chegar aqui. Tá bom? Até chegar nesse último ponto aqui, antes do marcador. Então, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto da curva, ou da curva não, do comprimento, pra gente poder botar o marcador ali. Pra sinalizar nosso último ponto da curva. Então, fiz o primeiro ponto do comprimento e vou colocar já o meu marcador aqui no último ponto da curva. Que foi no ponto sozinho. Nós fizemos um aumento e um ponto sozinho. Então, esse ponto sozinho é o meu último ponto da curva, tá bom? E aí, nós vamos fazer os 20 pontos de baixo centrado, colocando no centro e saindo no centro, até chegar lá
no final, conforme eu expliquei para vocês. Fiz os 20 aqui, pessoal. E agora, vamos fazer o aumento nas curvas aqui, nessa curva aqui. Então, vamos tirar o marcador, que o próximo ponto é o primeiro ponto da curva. Vamos tirar o marcador, né? E aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui, o que que eu quero explicar para vocês? Aqui desse lado, nós começamos com um aumento e fizemos um ponto simples, né? Um ponto sozinho. Então, aqui, nós vamos começar a curva com um aumento, tá bom? Porque aqui nós finalizamos com um ponto simples. Desse lado, nós vamos agora fazer um aumento. Então, nós vamos fazer um aumento. Segundo no mesmo lugar, né? Para significar o aumento, para fazer o aumento de fato. E a gente faz o quê? Coloca o marcador no primeiro ponto que a gente fez. Então, ó, no primeiro ponto, a gente coloca o marcador, que é o nosso primeiro ponto da curva. Fizemos dois, fizemos um aumento. Dois dentro de um só, né? Dentro do primeiro ponto da curva. E agora, vamos fazer um ponto sozinho, que eu falei para vocês que a gente alterna, né? Agora aqui. Um ponto sozinho. O próximo, um aumento. Essa minha linha é mole, mais difícil de colocar no centro certinho. Então, esse próximo aqui, um aumento, né? Então, fiz um, vou fazer o segundo no mesmo ponto. Então, fiz um aumento. O próximo, um ponto sozinho. O próximo, um aumento. E o último, um ponto sozinho. Então, esse aqui é o meu último ponto da curva. E aí, vocês observem o seguinte. Nós começamos aqui com um aumento na curva, certo? E finalizamos com um ponto sozinho, tá bom? Esse é o certo. Então, nós começamos com um aumento e finalizamos com um ponto sozinho. E agora, nós vamos fazer mais 20 pontos, que é nessa bolsa aqui é sempre o... Nessa base dessa bolsa, o nosso comprimento são 20 pontos. Então, 20 pontos daqui até chegar nesse ponto aqui, ó, anterior ao marcador, tá bom? Então, eu vou fazer uma aqui, antes de botar o marcador ali. Fiz um, primeiro ponto do comprimento, e vou colocar o marcador aqui no meu último ponto da curva, tá bom? Coloquei aqui no meu último ponto da curva. Já fiz um ponto aqui do comprimento, né? Então, o anterior a ele é o último ponto da curva, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui, fazendo os 20 pontos, até chegar lá no ponto anterior ao marcador. Ponto baixo centrado, né? Coloca no meio na frente, sai no meio lá atrás. Esse ponto, pessoal, dá um pouco mais de firmeza nas bases, tá bom?
Fiz aqui os 20 pontos. Cheguei aqui no último ponto, né? No ponto anterior aqui ao marcador da curva. Vou tirar o marcador, que a gente já vai começar a fazer a curva. E o primeiro ponto aqui da curva, gente, vai ser um aumento. Por que que vai ser um aumento? Porque esse aqui, esse lado, terminou com um ponto sozinho, tá bom? Então, para que encaixe certinho, aqui, o primeiro ponto aqui tem que ser um aumento, tá bom? Então, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto da curva. 2 pontos dentro do mesmo ponto. E podemos colocar o marcador de volta no primeiro que a gente fez aqui, que é a nossa curva, tá bom? Então, fizemos um aumento. O próximo, um ponto sozinho. Ficou no lugar errado. Desmanchar e fazer de novo, tá bom? Ponto sozinho. O próximo, um aumento. Um, dois dentro do mesmo ponto. Lembra que o fio que a gente usa para finalizar, ele tem que ficar pro lado de cá, né? Pro lado de cá, para dentro, e não lá para fora, para trás, tá? Quando a gente estiver aqui na curva. Então, aqui eu fiz um aumento. E o último ponto da curva, que só tem mais um. Ó, só tem mais um ponto aqui, tá? Ele é um ponto sozinho. E aí, a gente vai finalizar como? Com o fio das finalizações e não com o fio do novelo. Então, tô no último ponto, até aqui foi o fio do novelo. E finaliza com o fio das finalizações. Então, vou finalizar com ele. Vocês observaram que eu fui dando uma puxadinha aqui por conta dessa carreira anterior aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, quando eu tava fazendo o último ponto aqui, eu fui dando uma puxadinha aqui. Não tem problema se vocês quiserem dar uma puxadinha, tá bom? Era só pra fechar mais a finalização da correntinha anterior, da carreira anterior aqui, tá? Então, vou finalizar aqui com o ponto das finalizações e puxo ele todo pra cá. E agora eu ajeito. Aí eu puxo um pouquinho o fio do novelo pra fechar aqui, não precisa puxar demais, gente. E puxo o outro pra poder finalizar, tá bom? E aí bateu certinho aqui, ó, tá bom? Porque aqui foi um ponto sozinho, o próximo é um aumento. Então, a gente vai fazer a finalização da carreira agora, conforme a gente fez as outras. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pular o primeiro ponto, que aqui é um aumento. E pro segundo ponto, a gente vai passar a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha aqui, né? Desse jeito. Pegar o fio que a gente acabou de finalizar ali e passar ele lá pra trás. Então, leva ele todo pra lá. Vira base. Passa a agulha por dentro das duas alcinhas desse último ponto que a gente acabou de fazer, né, ó. De forma que saia dentro do último ponto, ó, tá bom? Aí, a gente vai pegar esse fio que a gente acabou de fazer das finalizações, que a gente acabou de usar, na verdade, e passar ele aqui pra trás dessa forma, ó. Por dentro,
das duas alcinhas, puxa ele todo, tá bom? Puxei ele todo, agora eu só ajeito. Onde precisa ajeitar, eu ajeito. Não precisa puxar demais, aí vocês vão vendo aí o tanto que precisa puxar, tá bom? Então, eu finalizei aqui a minha curva. A minha terceira carreira. Tá bom? Vamos começar aqui a fazer nossa quarta carreira. E nós vamos começar no ponto onde a gente finalizou a carreira anterior, né? Ó, só a gente puxar aqui, ó, que é aquele ponto que fica soltinho, né? Que a gente simula a correntinha, ó. É nele que a gente sempre começa, tá bom? Aqui na curva. Nessa carreira, nessa quarta carreira, a gente vai alternar entre um aumento e 2 pontos sozinhos, tá bom? Na anterior foi um aumento e um sozinho, nessa agora vai ser um aumento e 2 sozinhos, tá bom? Então, nós vamos começar aqui. Deixa aquele fio que a gente utiliza para finalizar as carreiras de lado. E nesse ponto aqui onde a gente finalizou a carreira anterior, a gente começa. A gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá bom? A gente vai começar fazendo 2 pontos sozinhos. Então, 1. 2. E o próximo aumento, que é o meu último ponto da curva. Então, eu aumento 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer o segundo no mesmo ponto. Então, aqui eu já tenho esses pontos na curva, já eu vou colocar o marcador aqui. Vou só começar aqui a fazer os pontos baixos centrados do comprimento, que são 20, né? Sempre 20 nessa base. Fiz 1. 2. Vou pegar o marcador, vou colocar naquele último ponto meu da curva. Eu já fiz 2 do comprimento, 1, 2. Esse aqui é o meu último ponto da curva. E a gente coloca o marcador nele, tá bom? Então, eu fiz 2 do comprimento e vou fazer os 20 até chegar nesse ponto aqui anterior ao marcador, onde começa a minha curva novamente, do outro lado, tá? E aqui, essa curva, desse lado, a gente vai começar a fazer um aumento, porque aqui nós fizemos... Não, 2 pontos sozinhos, desculpa. Aqui nós terminamos a curva com um aumento, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer, começar essa curva nesse lado aqui, com 2 pontos sozinhos, tá bom? Então, nós vamos fazer o primeiro aqui. Acho que não ficou no centro. Dois. Eu já posso colocar de novo meu marcador aqui, né? Já fiz 2 pontos na curva. Coloco o meu marcador aqui novamente. E vou continuar. Então, fiz 2 pontos sozinhos, o próximo é um aumento. Então, 2 no mesmo ponto, né? Dois no mesmo ponto, né? E agora, 2 sozinhos. Um.
dois. Sozinhos, né? E o próximo, um aumento. Então, dois no mesmo ponto. Dois no mesmo ponto. Os próximos dois sozinhos. Dois. E o último, vou tirar o marcador, um aumento. Dois. E aí, deu certo? Deu. Bateu certinho, né? O lado de cá a gente começou com ponto sozinho. A gente não começou com aumento, a gente começou com ponto sozinho. E terminamos a curva com aumento. Tá certinho, é isso mesmo. Então, agora nós vamos começar o comprimento aqui fazendo 20 pontos, né? Fiz um, vou colocar o marcador aqui no meu último ponto da curva. Já fiz um do comprimento. Ó. Eu vou colocar o meu marcador nesse aqui, que é o último da curva, né? Tá bom? Então, coloco o marcador nele. E vou fazer o comprimento até chegar, fazer os 20 pontos até chegar no ponto, no último ponto anterior ao próximo marcador aqui, ó. Tá? Então, vou fazer 20 aqui até chegar aqui. Já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cheguei aqui, pessoal, novamente, na curva, vou tirar o marcador. Aqui, a gente finalizou a curva com um aumento, certo? Ó, nós finalizamos com um aumento. Então, desse lado aqui, a gente tem que começar com ponto sozinho, tá bom? Então, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos. Não saiu no lugar certo. A gente tira e coloca de novo. Dois. E agora, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Dois. Vamos voltar o marcador lá, né? Nós já fizemos 4 aqui. Eu não botei o marcador, vou botar agora. Nós fizemos um aumento, 1, 2 e 2 sozinhos, 1, 2. Então, meu primeiro ponto da curva é esse aqui. Tá bom? Ficou claro aí pra vocês? Deixa eu ir de novo, ó. Nós fizemos um aumento, 1, 2 e 2 sozinhos, 1, 2. Então, aqui inicia a minha curva. Marcador aqui, tá bom? Pra orientar a gente na próxima carreira. Então, vamos aqui. Agora, a gente fez um aumento, 2 sozinhos novamente, tá bom? Se precisar vocês ir abrindo assim, vai abrindo, gente, tá? Pra não pular ponto. Então, 1. Dois sozinhos. E o próximo, que é o último, é um aumento. E dá certinho, vai dar certinho, observem. Né? Aqui começou com 2 sozinhos, a curva aqui, desse, né? Ela finalizou aqui com aumento, mas a gente começou aqui, ó, 1, 2 sozinhos. Então, esse ponto aqui tem que ser um aumento, tá bom? Aqui, gente, que é a correntinha da carreira anterior, você puxar aquele fio que a gente faz os arremates, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ele dá uma ajeitadinha lá, uma puxadinha lá, ó. Tá vendo? Se ficar sobrando aqui, ó. Vocês não achar que é uma
uma correntinha a mais aqui, não é não. Essa aqui é a última, tá? Então, vamos fazer o último e colocar essa sobra do fio já pro lado de cá, tá? Pra não correr o risco dela ficar pra lá. A gente já joga ela pra cá. Pra frente. Então, agora, vamos fazer o aumento. A finalização do último ponto não vai ser mais com o fio do novelo, e sim com o fio da sobra, né? Então, a gente pega ele aqui para finalizar o último ponto, finaliza com a linha que a gente usa para finalizar aquela sobra. Pode dar uma puxadinha no outro aqui um pouquinho também, para dar uma ajeitada. Finalizamos aqui, agora vamos pegar uma agulha mais fina, e nós vamos pular o primeiro ponto, e no próximo a gente vai colocar a agulha de trás pra frente, embaixo das duas alcinhas da correntinha. Pegar o fio, puxar ele todo lá pra trás, né? Puxa ele todo lá pra trás. Vira. Passa a agulha embaixo dessas duas alcinhas aqui do último ponto que você acabou de fazer. Ele vai sair assim, no meio do último ponto, né? Tá vendo? No meio da correntinha do último ponto, ó, que ele sai. Tá? Aí, você passa o fio lá pra trás e puxa ele todo. E agora, só ajeita. Ó. Finalizamos a curva. Finalizamos a nossa quarta carreira. Vamos lá, então, agora começar a quinta carreira. Nessa carreira agora, nós vamos alternar nas curvas entre um aumento e 3 pontos sozinhos. Na anterior foi um aumento e 2 sozinhos. Nessa agora vai ser um aumento e 3 sozinhos, tá bom? E onde vamos começar? Sempre no mesmo lugar. Onde a gente terminou a última, aqui a gente puxa, ó. A gente sabe onde foi, ó, aquele onde a gente finalizou, ó. Puxando aqui, a gente sabe onde é, tá bom? Então, é nesse aqui que a gente vai começar. Então, nós vamos colocar a agulha no meio. Saiu no meio do outro lado também, né? E vamos fazer o primeiro ponto. Tá. Aqui, então, a gente vai já fazer um aumento aqui, nesse primeiro, e 3 pontos sozinhos já aqui na curva, tá? Ó, 1, 2, 3. Então, aqui vai ser um aumento, e aqui nós vamos fazer os 3 sozinhos, tá bom? 1, 2, 3. Então, nós vamos fazer um aumento nesse primeiro, vamos fazer o segundo ponto dentro do mesmo ponto que a gente acabou de fazer, né? Que é o nosso aumento. Então, fiz 2 juntos no mesmo ponto, fiz o aumento, né? Comecei a minha quinta carreira. E agora, nós vamos fazer 3 pontos sozinhos. Então, vamos 1. Dois. 3. Aqui foi meu último ponto da curva. Tá bom? Aí, agora, nós vamos fazer os 20 pontos daqui, começando aqui, até chegar nesse ponto aqui,
o último ponto anterior ao marcador, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer primeiro aqui até completar os 20, chegar lá do outro lado, na outra curva. Fiz um, já vou botar meu marcador aqui no último ponto da curva. Ó, o anterior é o último, né, da curva que a gente acabou de fazer. Então, a gente marca ele, bota o marcador nele aí, tá bom? Então, nós vamos lá fazer os 20 pontos, fiz um, dois, e vamos fazendo, até completar os 20 e chegar lá do outro lado, na curva. Fiz os 20, pessoal, cheguei aqui no ponto anterior ao marcador. Agora, nós vamos tirar o marcador e vamos começar essa curva. Então, aqui, ó, desse lado, a gente finalizou a curva com um ponto sozinho, né? Nós fizemos um aumento e 3 pontos sozinhos. Então, aqui nós vamos começar, nós finalizamos com um sozinho, né? Então, nós vamos começar essa curva aqui desse lado com um aumento, tá bom? Então, nós vamos fazer um aumento. Fiz um, segundo no mesmo ponto. E agora, 3 sozinhos. Ficou no lugar errado. Então, desmanche, faz de novo. Dois. Ainda ficou no lugar errado, gente. Deixa eu desmanchar aqui, porque senão vai dar problema. Então, eu só fiz um ainda, tá? Um. Dois. Três. Ah, esqueci de botar o marcador ali. Vamos botar o marcador na curva, né? Nós começamos com aumento. Nós fizemos já 3, né? 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2. Então, o primeiro aqui do aumento é o meu início da curva. Ai, caiu aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2. Então, esse aqui é o meu primeiro da curva. Então, coloquei aqui. Ó, meu primeiro da curva, né? Que foi a gente começou com aumento. Então, fiz um aumento e 3 pontos sozinhos. Então, agora vem um aumento. Então, um aumento. Fiz um ponto, vou fazer o segundo no mesmo lugar. Para configurar o aumento. Então, um aumento. E agora, 3 pontos sozinhos novamente. Um. Dois. Três. E agora, um aumento. Fiz um, vou fazer o segundo no mesmo lugar. Fiz o aumento. E agora, 3 pontos sozinhos, que são exatamente os que estão faltando aqui para chegar no marcador, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. E são 3 pontos sozinhos e bateu certinho, porque nós começamos aqui desse lado com um aumento. Nós fizemos aqui um aumento, então desse lado aqui, a gente vai terminar com um ponto sozinho. Tá bom? Então, nós vamos fazer 3 pontos sozinhos. Já vou tirar aqui o marcador, que a gente já sabe que são 3, tá? 2. 3, finalizei a curva. Então, aqui é meu último ponto da curva. Tá bom? Ó, como ela fica bonitinha.
Então, já já eu vou colocar o marcador nesse último ponto aqui. Vou só começar o primeiro ponto aqui do comprimento aqui da base, que agora são 20 novamente. 20 pontos até chegar nesse ponto anterior ao marcador do outro lado da curva, tá bom? Então, vamos lá de novo, a gente vai começar fazendo os 20. Fiz um. Fiz dois. Vou só parar para botar o marcador para eu não me perder depois, que eu gosto sempre de trabalhar assim. Então, fiz um, dois, o comprimento, esse aqui é o meu da curva. Então, aqui é o meu último ponto da curva, tá bom? Eu sempre trabalho com marcador. Eu acho que facilita muito a gente. Então, um, dois, vambora. Os 20 até chegar lá, né? No final. Vamos indo. 20 até chegar aqui. Nesse ponto aqui anterior ao marcador. Cheguei, pessoal, aqui desse lado, novamente, no ponto anterior à curva. Vamos tirar o marcador e finalizar a quinta carreira agora. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, no início da curva, ou no final da curva, a gente finalizou ela aqui com um ponto sozinho, não foi? Ó, o último ponto aqui, ó, tá com o marcador, é um ponto sozinho, tá bom? Dessa curva que a gente tá fazendo aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar aqui a curva com um aumento, tá bom? Então, nós fizemos um, dois no mesmo lugar. Então, já posso botar o meu marcador. Já fiz um aumento aqui, então, já fiz um, dois pontos da curva. Esse marcador tá ruim. Deixa eu pegar outro. Então, aqui, ó, é o meu primeiro ponto da curva. Então, boto o marcador nele. Tá bom? Então, fiz um aumento e agora eu vou fazer 3 pontos sozinhos. Então, 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos sozinhos, tá bom? E agora um aumento. 1, 2. Então, eu fiz 2 juntos, um aumento, não é isso? No mesmo ponto é um aumento. E agora eu vou finalizar aqui, só faltam 3, vocês estão vendo? Só faltam 3 pontos. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os 3 pontos sozinhos e vai dar certinho, porque aqui já é um aumento, tá bom? Se não bater, gente, tem que voltar que fez alguma coisa errada. Aqui é aquele que a gente vai usar para finalizar, a gente já passa ele para cá, tá? Então, vamos fazer 1, 2 e o último. E aquele fio que a gente vai finalizar, a gente deixa pra cá, pra esse lado aqui. Não deixa pra trás assim, não, tá? Sempre deixa pra cá. Então, nós estamos ainda com o fio do novelo pra fazer o último aqui. E a gente finaliza como? Com o fio de finalizações, aquele fica aguardando a gente. Então, agora eu pego ele, passo ele aqui por dentro e puxo ele todo. Então, finalizei aqui o último ponto. E agora eu vou fechar aqui a quinta carreira. Então, como é que a gente fecha a carreira? Pula o primeiro e vai no segundo. Passa a agulha de trás para frente, por baixo das duas correntinhas, né? Então, passei a agulha de trás para frente, por baixo das duas correntinhas. Pego esse fio aqui e puxo ele todo lá para trás. Agora, eu viro aqui.
Passo a agulha por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó, do último ponto que eu acabei de fazer. Vou sair aqui no meio. Pego o fio que eu estou finalizando, passo lá para trás e puxo ele todo. Puxo ele todo, puxo ele todo. Dou uma organizada aqui para fechar a carreira. E finalizei minha quinta carreira. Estica o trem aí, gente. Estica aí. Finalizei aqui minha quinta carreira. Tá bom? Vamos começar aqui então, pessoal, a sexta carreira, tá bom? A gente vai, nessa carreira agora, a gente vai alternar entre um aumento e 4 pontos sozinhos, tá bom? E onde é que a gente começa a carreira? Onde a gente finalizou a última. Então, a gente puxa aqui aquela linha que a gente finalizou, para saber onde que é o ponto, é esse aqui, tá bom? Ó, é aquele que a gente sempre puxa, ó. Então, é aqui que a gente vai começar. E pode ver que ele tá bem em cima de um aumento, que é esse aqui, ó, tá? Então, nós vamos pegar o fio do novelo agora, né? Coloquei aqui no meio, em cima daquele ponto. E vamos fazer o primeiro ponto da sexta carreira. Fiz o primeiro, agora nós vamos alternar, como eu falei nessa carreira, entre um aumento e 4 pontos sozinhos, tá bom? Aqui a gente vai fazer o ponto sozinho, porque aqui a gente tá começando com aumento, então eu vou optar por fazer 4 pontos sozinhos primeiro, tá bom? Então, eu vou fazer um sozinho, 2 sozinhos. 3 sozinhos, 4 sozinhos. E só sobrou um da minha curva, que vai ser o aumento. E o meu último ponto da curva, meus dois últimos, né? Que vai ser um aumento, vou tirar o marcador. E vamos fazer 2 pontos dentro desse ponto aqui. Então, fiz 1, 2. E aqui eu finalizei o último ponto desse lado da curva. Vou já colocar o marcador ali. Deixa eu só soltar um pouco de linha aqui. Então, e agora nós vamos fazer os 20 pontos, começando aqui, né? Começando aqui, novamente, até chegar aqui desse lado, nesse ponto anterior ao marcador, tá bom? Então, eu vou só começar aqui a fazer o primeiro e o segundo para colocar o marcador aqui. Então, eu fiz um, ixi, escorregou da minha mão, peraí, vamos voltar. Fiz 2, vou botar o marcador ali para sinalizar meu último ponto da curva. Então, meu último ponto da curva, qual é? Eu já fiz 2 do comprimento aqui. Então, 1, 2, meu último ponto da curva é esse, que foi o aumento que a gente fez, tá bom? Ó, tem 2 pontos dentro de um só aqui. Aqui finaliza a nossa curva. E aí, agora, a gente continua até chegar lá do outro lado, fazendo os 20 pontos, tá bom? Nosso comprimento da base, sempre 20 pontos. Fiz os 20, pessoal. Cheguei aqui, ó, no ponto anterior ao marcador da curva novamente. Vou tirar o marcador e vou começar a minha curva. Aqui, a minha curva tá finalizando com um aumento, tá vendo, ó, né? Então, ó, eu tô finalizando com um aumento. Então, aqui eu vou começar com um ponto sozinho, tá bom? Então, vou fazer 4 pontos sozinhos. 1, 2, eu já vou colocar o marcador aqui. Então, fiz 1, 2. Ah, não é esse marcador, não. Ah, vai esse azul aqui. Fiz 1, 2, certo? Da curva.
Bota o marcador aí. 2, 3, 4. Então, aqui a gente tá fazendo 4 sozinhos e um aumento, não é isso? Então, eu fiz os 4 e agora eu vou fazer um aumento. Então, eu fiz 1, 2 juntos, não é isso? 2 no mesmo lugar. Então, fiz um aumento. E agora eu vou fazer 4 pontos sozinhos, não é isso? Então, vamos lá fazer 4. Opa. 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos. E agora um aumento. Então, vou fazer um aumento. Fiz um. Vou fazer o segundo no mesmo lugar. Completar o meu aumento. Então, fiz o aumento. E agora, 4 pontos sozinhos. 1. 2, 3 e 4 pontos sozinhos. Opa. Fiz 4 pontos sozinhos e me falta um ponto para a curva, que vai ser um aumento. Gente, se vocês chegarem aqui e não bater, ficar faltando, tem que bater, gente. Tem que dar certinho assim. Desmancha a curva e começa de novo. Vocês podem ter pulado alguma correntinha aí, algum ponto, tá bom? Então, aqui agora é um aumento. Meu último ponto da curva vai ser um aumento. Então, fiz um, vou fazer o segundo no mesmo lugar. Finalizei a curva. E deu certinho, porque aqui eu comecei com ponto sozinho, esse lado da curva, e terminei com um aumento, tá bom? Então, agora eu vou fazer 20 pontos, que é a base do meu comprimento. Fiz 1, 2, vou botar o marcador já. Vou pegar lá o marcador de novo. Vou botar, sinalizar aqui meu último ponto da curva. Então, já fiz 2 do comprimento, né, ó. 1, 2, então, meu último ponto da curva é esse aqui. Que é o aumento, né, ó. O último do aumento, ó. Tá bom? Tem que bater. Se você começa aqui com o ponto sozinho, a curva tem que finalizar com o aumento. Se você começa com o aumento, a curva tem que finalizar com o ponto sozinho. Se não finalizou desta forma, desmancha a curva e começa de novo, porque tá errado. Tá bom? E aí, vai contando os 20 pontos até chegar aqui. Sempre tem que dar os 20 pontos, gente, sempre. Você sempre tem que dar os 20 pontos. Então, assim, do início ao fim, todas as curvas, ou todas as carreiras. Se não tá errado, vai dar errado, vai ficar torto, vai ficar feio, tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui os 20 pontos. Cheguei aqui, pessoal, fiz os 20 pontos. Vocês sempre contem para saber se deu certinho, tá? Os 20 pontos. Cheguei aqui no último ponto anterior, marcador. Finalizando a sexta carreira. E aqui eu já tirei o marcador, acabei de tirar, vocês viram. Aqui a curva a gente finalizou com um aumento, certo? Aqui desse lado, ó, tá? Então, nós finalizamos aqui com um aumento. Então, nós vamos começar aqui a curva com 4 pontos sozinhos, tá bom? Então, vamos lá fazer 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos fazer um aumento, certo? 1, 2 no mesmo lugar. Fiz um aumento. Vamos devolver o marcador aqui, pessoal, porque ainda tem mais uma carreira, tá bom? Pra gente fazer. Então, eu fiz um aumento, 1, 2 e 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4.
esse aqui é o meu primeiro ponto da curva. Então, devolve o marcador aí pro primeiro ponto da curva, porque ainda tem mais uma carreira, tá bom? Então, fiz um aumento e agora vamos para 4 pontos sozinho, não é isso? Tem alguns pontos que ficam um pouco escondidinhos, vocês abram aí, tá bom? Para visualizar melhor. Opa. 2. Desmanchar isso aqui, que ficou um pouco aberto. 2. 3. 4. E o último ponto aqui para finalizar essa carreira, deixa eu só puxar esse fio aqui, ó, de trás. Lembrando que aqui o fio que a gente usa para finalizar as carreiras, que é esse aqui, né? Agora a gente passa para cá. Então, agora a gente vai finalizar o último ponto aqui, é um aumento, né? Fizemos 4 sozinhos e um aumento, vai bater certinho, porque aqui é um ponto sozinho, né? A gente começou um ponto sozinho e um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento. Então, agora um aumento. Por enquanto, ainda o fio do novelo. E agora, para finalizar, a gente pega o fio das finalizações e passa por dentro e passa ele todo. E aí, a gente pula a primeira correntinha, na segunda, a gente passa de trás pra frente e puxa o fio lá pra trás. Puxa ele todo. Vira a peça. Passa a agulha por debaixo das duas alcinhas aqui. Vai sair no centro, desse jeito. Então, você pega o fio e puxa ele aqui pra trás novamente. E puxa ele todo. E agora, ajeita a peça. Dá uma puxadinha e ajeita. Finalizamos a sexta carreira, tá bom? Se ela ficar enrolando assim um pouquinho, não tem problema não, gente, tá? É normal. Daqui a pouco, quando a gente começar a subir o corpo, vocês vão ver que ela se organiza aí, tá bom? Então, finalizamos aqui a sexta carreira. Vamos começar aqui, então, pessoal, a nossa sétima e última carreira dessa base, tá bom? Então, onde que a gente vai começar? Onde a gente finalizou a última carreira. A gente sempre puxa aquele fio das finalizações para identificar qual é o ponto, ó. É esse aqui, tá bom? Então, a gente vai passar a agulha dentro, ó. E agora, utilizar o fio do novelo novamente. Então, a gente vai pegar aqui e fazer um ponto, certo? E deixa o fio das finalizações pro lado. Então, nessa carreira agora, nós vamos fazer o quê? Um aumento e 5 pontos sozinhos, tá bom? Então, aqui a gente já pode começar com um aumento, tá? Então, fiz um, vou fazer o segundo no mesmo lugar. Então, fiz um aumento, tá bom? E agora, eu vou fazer 5 pontos sozinhos até chegar no meu último ponto da base aqui, ou da curva, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. O quinto aqui, o pertinho aqui sempre fica mais escondidinho, vocês observem isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer 5 sozinhos. Dois, 3, 4, tiro o marcador. 5, fiz o último da curva, tá bom?
E agora, eu vou fazer os 20 novamente. Fiz um aqui. Eu vou devolver o marcador aqui, gente. Eu já ia tirar ele, mas não vou tirar. Pra quê? Pra orientar a gente na hora que a gente for dar a volta e chegar na curva aqui, tá bom? Então, eu vou deixar aqui. Então, eu fiz um do comprimento, o anterior é o meu último da curva, certo? Que agora nós fizemos um aumento e 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O último é onde está o marcador. Então, agora a gente continua fazendo os 20 pontos. Até chegar aqui nesse penúltimo ponto anterior ao marcador. Cheguei aqui, pessoal. No último ponto do anterior ao marcador, fazendo a curva aqui. Então, aqui nós finalizamos a curva com um ponto sozinho, não foi? Ó, nós finalizamos com um ponto sozinho. Então, nós vamos começar desse lado com um aumento, tá bom? Então, nós vamos fazer um aumento. E 5 pontos sozinhos. Fiz um. Vou devolver o marcador aqui por enquanto. Então, fiz um ponto sozinho e um aumento. Esse aqui é o meu primeiro ponto da curva. Eu vou devolver por enquanto, porque a gente vai precisar só para mostrar para vocês aqui do outro lado, tá bom? Então, fiz um, vou fazer 5, né? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. Então, fiz 1, 2 no mesmo lugar. E agora 5 sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. 1, 2 no mesmo lugar. Fiz o aumento. E agora 5 sozinhos. 1, 2, 3. Olha quanto falta para terminar a curva. 2. Então, 4, 5. Então, vou tirar o marcador. 4. Ficou no lugar errado, o quinto aqui. 5. E terminei com ponto sozinho. Como é que eu comecei a curva lá? Com aumento, ó. Comecei com aumento e terminei com ponto sozinho, tá bom? Aqui a gente não volta mais, não precisa mais de marcador, tá bom? Não precisa desse aqui também. Pode tirar já, a gente não vai precisar. E agora, nós vamos fazer os 20 pontos, tá bom? Se vocês quiserem, por exemplo, eu fiz um aqui. Se vocês quiserem colocar o marcador aqui de volta, vocês podem colocar para quê? Para ajudar vocês a contar e orientar vocês nos 20 pontos. Então, aqui, ó. Você fez um, então você sabe que daqui até aqui tem que dar os 20, né? Ó, tem que dar os 20 pontos daqui até aqui. Tá bom? Então, se você quiser colocar para te orientar a contar, você coloca e daqui a pouco você tira. Tá bom? Fica a critério de vocês. Então, 2 e vamos embora fazer os 20. 3, 4. Cheguei aqui, pessoal, fiz os 20 pontos. Nós vamos finalizar aqui agora a nossa última carreira, né? Tá bom?
Estamos finalizando aqui a curva. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui desse lado, na curva, ó, nós finalizamos a curva com um ponto sozinho, tá bom? Então, desse lado aqui, nós vamos começar com um aumento, tá? Então, vou tirar aqui o marcador. Vou começar a fazer um aumento. Fiz um ponto, vou fazer 2 no mesmo lugar. Então, fiz o aumento. E agora, vou fazer 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa mais de marcador, tá? O próximo, um aumento. Então, vamos fazer um aumento. Um ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Deixa eu só refazer aqui, porque abriu muito ali. 2 pontos no mesmo lugar, fizemos um aumento, certo? E agora, nós vamos fazer 5 pontos sozinhos para finalizar. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E deu certinho, porque o próximo ponto aqui é um aumento, tá bom? Então, nós estamos finalizando a curva com 5 pontos sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Lembra que o ponto que a linha que a gente finaliza, eu nunca jogo para trás a linha do novelo. Eu jogo para frente, tá bom? Então, ó, ela tá aqui para frente, não tá lá para trás. A fio do novelo é esse aqui. Fio do novelo é esse, tá bom? Então, vamos fazer o último aqui. O quinto e o último. Ainda com o fio do novelo. E agora sim, nós vamos finalizar com o fio que a gente faz as finalizações, tá bom? Que é esse aqui. Então, nós vamos passar aqui, passar por dentro e puxar ele todo. Então, damos uma ajeitadinha aqui. Podem tirar os marcadores aí, gente. Já era para ter tirado até. Acho que não vai precisar, mas... Então, agora, como é que a gente vai fazer para finalizar? Como a gente finalizou todas as outras carreiras. Então, a gente pula o primeiro ponto aqui, vem no segundo, coloca a agulha de trás para frente por debaixo das duas correntinhas. Assim. Pega o fio aqui que a gente tá finalizando e joga ele lá para trás. Saiu do lugar. Joga ele lá para trás e puxa ele todo. Aí, agora, a gente vira, passa a agulha por debaixo das duas alcinhas desse último ponto que a gente acabou de fazer. Ó, né? Ele vai sair aqui na frente, como todas as outras vezes. Aí, a gente pega na frente e no centro, no meio da correntinha, tá? Então, a gente pega o fio, passa por dentro e joga lá pra trás ele todo, puxa ele todo. Então, finalizei aqui a minha 7ª e última carreira da base, tá bom? Então, nós vamos medir aqui pra saber quanto que ficou. vinte e cinco. 25 por 25 por 9. 25 por 9 ficou essa base, tá bom? E agora, pessoal, vocês lembram daquele 1 metro de fio que eu falei pra vocês guardarem, que a gente ia usar mais na frente? Chegou o momento da gente usar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele assim por baixo, desse jeito aqui, ó, pra gente poder pegar ele aqui, ó, tá bom? Passa ele na mão assim. Bota uma parte menor assim e passa no dedo, assim, ó. Passa no dedo e deixa aqui perto desse buraquinho, ó. Perto desse buraquinho aqui, ó.
só que do lado de dentro. Esse lado aqui vai ser o lado de fora da bolsa, tá? Onde tá o fio aqui, ó, é pra dentro, dentro da bolsa. Então, a gente vai fazer assim, ó, enrola aqui, deixa o pedaço menor pra cá. Enrola aqui no dedo e deixa ele aqui, por trás. E nós vamos pegar aqui, ó, vamos botar a agulha aqui por dentro desse buraquinho, aí aquele buraquinho a gente vai fazer uma correntinha aqui no meio, tá bom? Então, a gente vai pegar daquele buraquinho aqui, vai passar aqui. Vai pegar o fio aqui, ó, laçar ele aqui, que a gente enrolou ele na mão, e passar ele aqui para dentro. Passamos aqui, tá bom? Não precisa deixar aqui muito grande, a gente depois vai enrolar, vai passar ele por dentro dos fios. Pode puxar mais por dentro dos pontos, deixa pouco, tá? Não precisa muito. Ó, esse tanto aqui tá bom, ó, tá? E agora, como é que a gente vai continuar aqui? A gente vai pro próximo buraquinho aqui, ó. Vamos colocar ele aqui dentro. Vamos laçar lá atrás. Vamos puxar e vamos fazer uma correntinha. Fizemos a primeira correntinha. A gente dá uma puxadinha aqui naquela sobra aqui atrás, tá bom? Pra fechar, ficar bonitinho. E assim a gente vai colocar no próximo buraquinho. Agora, laçar aqui. Esse pedaço aqui vai ficar pra gente finalizar aqui por dentro dos pontos, tá bom? Então, a gente laça aqui atrás de novo, ó. Laça na agulha, passa pra frente, fez a correntinha. Então, vai pro próximo buraco, laça lá atrás, passa pra frente, fez uma correntinha. Próximo buraco, ó. Laça lá atrás, vem pra frente, faz uma correntinha. E assim a gente vai até chegar lá na frente. Então, vou lá pra trás, laço, faço a correntinha. Vou no próximo buraco, laço lá atrás, passo pra cá e faço uma correntinha. E assim eu vou, ó. Tô laçando lá atrás e puxando, tá bom? Se vocês acharem grande, ó, essa aqui ficou grande, eu achei, e essa aqui já ficou pequena. Eu vou desmanchar as duas e vou refazer, tá bom? Aí, o tamanho dela é você que define aí, de acordo com o tamanho da passada que você der aqui de uma pra outra, ó. Tá? Você que vai definir. Tô indo, do jeitinho que eu ensinei pra vocês, tô indo. Tô chegando aqui. Tô laçando lá e fazendo a correntinha aqui na frente. Então, tô laçando lá atrás, ó, fazendo a correntinha aqui na frente. Laço lá e faço aqui. Laço lá e faço aqui. Laço lá e fiz o último. Fiz o último aqui, tá bom? E agora, como é que a gente faz? Quando a gente faz o último, a gente puxa tudo. Puxei tudo. Vou passar ele por dentro aqui, ó, pro outro lado. Desse buraco aqui, ó. Vou pegar aqui e vou passar pra cá, pra dentro, tá bom, ó? Vou passar aqui pra dentro. Pra poder finalizar lá, tá bom? Aí, finalizei aqui a última correntinha aqui, desse lado. E vou esconder o fio. Eu gosto de esconder aqui reto primeiro, tá? Então, eu vou passar ele aqui, ó. Vou puxar ele pra cá. Não precisa puxar muito, tá? Pra não puxar demais a correntinha aqui, ó. Ó. Tá? E aí, você vem escondendo. Vem escondendo ele no meio dos fios aqui. Vem escondendo. Vem escondendo. Esconde o tanto que você quiser e depois corta, tá bom?
A mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui. A gente esconde o fio. Esconde desse jeito. Eita! Aí a gente vai passando, tá bom, gente? Não foi. Vai passando e vai escondendo, vai passando e vai escondendo. Um tanto suficiente, tá bom? Não precisa ser de mais, mas também não pode ser de menos, tá bom? Ó, e aí corta o que sobrar aqui e pronto. Ó. Fica assim o fundo, tá bom? Com essas correntinhas aqui no centro. Fica super charmoso.